Então, gente, eu vou mostrar aqui agora como é que a gente vai usar a planilha de cálculo de desempenho térmico, né, de um ambiente. Eu vou usar esse exemplo, né, essa sala aqui, com esses dados como exemplo, que é o que está preenchido lá na planilha. E a gente vai seguir esse roteiro. Esses itens que estão aqui, ó, cada item, né, 1, 2, 3, 4, 5, enfim, eu vou passando um por um, são os itens que são essas abas aqui da planilha. Então tem essa correspondência, é uma sequência bem tranquilo, é bem mecânico, assim, só ir preenchendo os dados. O que a gente precisa saber é o que a gente está preenchendo, né, por que a gente está fazendo aquilo, para poder também verificar, né, se tiver alguma coisa muito discrepante, a gente poder desconfiar. Então, primeira parte, né, o primeiro item aí, vocês vão preencher, e aí isso vale para toda a planilha, preencham somente os campos em branco. Então, no primeiro momento, vocês vão só fazer a descrição dos fechamentos, indicar a orientação e copiar um trecho da descrição da norma. Então, o que eu estou falando com isso? Aqui vocês vão colocar, né, localização, latitude, a zona bioclimática, calcular o volume, isso vai ser igual para todo mundo, vai mudar aqui as cidades, mas o volume vai ser o mesmo. E as áreas aqui também vão ser as mesmas. O que vai mudar é a descrição aqui, ó. Então, identifiquem, né, a orientação, no caso, cobertura, que seria um plano horizontal, e as duas paredes que estão expostas, né? Uma que é cega e outra que tem a janela. Então, vocês vão colocar a área e definir esse valor de transmitância térmica. Isso aqui vai mudar para cada um, vocês vão consultar na norma. Então, a norma 15220 vai ter lá, para cada zona, né, pegar aqui, para a zona bioclimática 7, ela vai ter uma recomendação para tamanho de abertura, que a gente pode verificar depois, né, a recomendação de sombrear as aberturas ou não, mas o que vai definir é isso daqui, ó, aquele item da transmitância térmica, nós vamos ver se a parede precisa ser pesada, né, ou leve isolada, são as opções que vão ter aí. E esse critério, o que é uma parede pesada, vai estar no anexo C e D, são os anexos C e D da norma. Então está aqui, ó, o anexo C, ele fala aqui, para paredes, o que é uma parede leve? É uma parede que tem uma transmitância térmica menor do que 3 watt por metro quadrado por grau Kelvin. Leve refletora menor do que 3,6, né? Maior do que 3, menor do que 3,6. E a pesada é uma parede que tem uma transmitância de menor do que 2,2. Então, esses valores vocês vão usar como referência para escolher um dos fechamentos que está no anexo D. Então, escolha um desses fechamentos. Aqui tem o valor da transmitância. Então, vocês vão escolher. Copie um pedaço da descrição, pelo menos a primeira linha, né? Não precisa copiar tudo, mas depois a gente vai precisar também saber qual que é essa espessura total aqui da parede. Nós vamos precisar de definir ela mais para frente. Mas copiem essa descrição, né, para poder saber qual que vocês estão usando e o valor da transmitância. Então esse é o critério, né, para a gente... Viu lá na análise bioclimática que precisa de determinadas situações, né, de inércia e tal. O critério de escolha é mais ou menos esse, né? A gente vai olhar a transmitância térmica do material. Então, preencheu isso daqui, vai ser... Então, a gente vai ter os fechamentos opacos, externos. Eu só separei aqui para... porque os opacos externos vão ter ganho de calor. Os fechamentos transparentes também vão ter ganhos de calor, mas tem algumas paredes, né, que não vão trocar. A gente pode considerar que elas não trocam calor. Por exemplo, essa parede aqui tem uma outra sala ao lado
que está mais ou menos nas mesmas condições que essa. Então, se a gente partir do princípio que ela está à mesma temperatura do que aqui, eu não vou ter troca de calor através da parede, né? Então, é uma situação que o fechamento é adiabático, né? Ele não troca calor. Então, os ambientes, os fechamentos que vão trocar calor são os que estão expostos ao exterior, né? Que fazem a divisão direta com o exterior. Cobertura e as fachadas. E aí depois a gente vai fazer os ganhos pelos fechamentos. Então aqui vocês vão ter que, né, copiar a descrição da primeira planilha lá. Então área e transmitância térmica, mas vão também definir uma cor. Então aqui eu já estou no item 2. Copia as descrições, áreas e transmitâncias do item 1. Né, os fechamentos contíguos a outros ambientes não entram nessa conta, porque vão ser adiabáticos. E aí a gente tem que escolher uma cor. Aí eu estou colocando mais um item aí para vocês definirem, né? Que cor que vai ser essa. E aí o importante é saber qual que é esse alfa, qual que é a absortividade, né? Quanto que essa cor vai absorver de calor solar. Aí depois tem essa resistência superficial externa. Não sei por que o exemplo aqui está 0,05, porque eu peguei isso lá dos slides da USP, porque a resistência superficial externa é essa tabelinha aqui. Ela depende da direção do fluxo. Externamente é sempre igual, 0,04 em todos os casos. Então, aqui vai ser sempre 0,04. Então, esses campos a gente vai preencher aqui, aí para os vidros, né, para as janelas, só a área e definir o fator solar do vidro. Então, vocês procurem lá nas apresentações dos fechamentos transparentes, vai ter uma lista lá de fechamentos, de janelas, tipos de janela e os fatores solares. Aí, aqui, ó, essa parte da planilha é que a gente vai lançar os valores de IG, né, da radiação solar. Então, desde 6 da manhã até as 18 horas. Então, vocês vão olhar lá na tabela que está no livro, né, pegar a linha dos fechamentos horizontais. Deixa eu ver se eu tenho essa tabela aqui. Isso está aqui, ó. Então, vocês vão olhar aqui a latitude mais próxima da cidade. Vamos considerar o solstício de verão, que vai ser a situação, né, tende a ser o dia mais quente, não necessariamente, mas tende a ser a época mais quente. Então, vamos pegar o solstício de verão, que vai ser a máxima intensidade de radiação. E aí, vocês vão olhar pela fachada. Então, no meu caso aqui, ó, eu tenho um fechamento horizontal. Eu estou pegando essa linha de dados e transcrevendo para cá. Ó. Então, eu vou transcrever para cá. E o que está colorido aqui, ele está multiplicando. A planilha aqui vai multiplicar esse resultado, que é aquela parte que é fixa do fechamento, pela radiação. Isso aqui está multiplicando os dois. Então, aqui é quando eu defino o fechamento. A orientação, quanto de radiação incide, eu vou ter uma carga térmica. Então, já está calculado, inclusive, com a área. Então, eu já tenho o Q maiúsculo, que é a carga térmica total. Então, isso acontece hora a hora, né, para cada fechamento que está exposto ao Sol. E aí, eu já coloquei uma formatação condicional também, que a gente precisa de identificar aqui, ó, né, na soma de todos os fechamentos, qual que é o horário crítico. Então, nesse caso desse exemplo, às 4 da tarde vai ser o horário que eu vou ter o maior ganho solar, somando o fechamento, né, a cobertura, a fachada que é cega, a fachada que tem abertura e o fechamento transparente também, o ganho solar direto. Então, isso a planilha vai calcular e vai nos dar esse horário crítico. Isso aqui, esse valor é o que a gente vai considerar como o ganho solar, né? Seria o máximo ganho solar por esse fechamento, né? Considerando um dia
com a máxima insolação e com o céu claro. Então a gente teria esse ganho pelo fechamento, pelos fechamentos. Então ganho solar. E depois os ganhos por ocupação. Então aqui é bem tranquilo, só fazer continha e multiplicar quantas pessoas, o tipo de atividade, né, para saber a carga da taxa metabólica. Aqui eu pus um fator de correção, porque a gente tem no caso da iluminação, né, aquele 110%, então está aqui. Nos dois casos de equipamento, aqui pode ter, né, os equipamentos pode ter um 0,6, dependendo do caso. Então teria um fator aqui de multiplicação e eu vou ter a carga térmica dos equipamentos. Então é um outro valor em watts. Então isso são os ganhos, né? Isso aqui eu acho que é o que vai ser mais trabalhoso de fazer, né? Mas é só copiar com atenção, né? Copiar os campos alternados aqui, copiar cada valorzinho desse da tabela que tem lá no livro. Então vocês procurem no final do livro, lá tem nos anexos, vai ter essas tabelinhas.